Alô, ministro? Sim. Augusto Nardes, tudo bem? Aqui é o Felipe Moura Brasil, colunista da Veja. Bom, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Você está podendo falar um minuto? Que você me ligou da outra vez e disse que qualquer dúvida eu podia telefonar. Claro. E eu tenho essa questão que eu vi a sua resposta para a Folha de São Paulo e estou indignado aqui, como meio mundo na internet, com o sumiço do documento que o procurador Júlio Marcelo... Errado, viu, Felipe? Acho que informaram errado as pessoas. Foi entregue no dia 22 para o advogado-geral da União o memorial do Júlio Marcelo. Foi entregue ao Adams. Pro Adams, dia 22. Tem o recibo no meu gabinete, eu fiz uma nota com o recibo agora, que eu posso mandar para você, se eu achar alguém da minha equipe lá. Dia 22 foi enviado. Eu vou te explicar o que aconteceu. Por favor. Bem por dentro. O regimento interno do tribunal estabelece o seguinte: o relatório meu, como de qualquer ministro, qualquer documento, tem que ser apresentado 5 dias antes, conforme o regimento interno estabelece. Certo. E eu apresentei 5 dias antes o relatório e o meu voto, entendeu? E o procurador Júlio Marcelo, que é um dos 6, nós temos 7, é um dos 6, não é o procurador-geral que tem um procurador-geral que se chama Paulo Bulgarim. Ele apresentou na segunda-feira para os ministros o memorial dele. E nós tínhamos 600 páginas para ser analisadas. Então ele apresentou 2 dias antes, entendeu? E como consequência disso, os ministros não analisaram, e no dia da sessão, o procurador não falou no memorial dele. Porque quem fala no dia é o procurador-geral, não é o Júlio. O Júlio é um dos 6 procuradores. Então o que aconteceu? Eu fiz o relato, mostrei o meu relatório, onde que eu propus, então, a minha proposta era pela rejeição, eu propus então 30 dias para fazer o contraditório, entendeu? E o Júlio Marcelo apresentou 2 dias antes um memorial, que não houve tempo de ser analisado, mas depois eu tomei conhecimento, e aí, como eu já tinha enviado para o presidente da República, baseado no que foi discutido no plenário, né, e o procurador do Ministério Público Geral não se manifestou em relação ao memorial do Júlio Marcelo, mas como eu vi que era um documento importante, eu mandei no mesmo dia para o advogado-geral da União que defende a Dilma. Entendeu? Então, acho que a informação que estão fazendo aí não é correta, dizendo que houve omissão. Foi entregue para o advogado-geral da União no mesmo dia que foi entregue para a Dilma. Tem a documentação, inclusive eu recibo lá comigo, eu estou fazendo uma nota. Tá, mas o Júlio Marcelo está dizendo no documento dele que isso deveria ter sido enviado diretamente para o presidente, né, no aviso a presidente. Só que ele não apresentou, e está contemplado, os 13 pontos nossos, está contemplado o que ele coloca, só que ele faz de forma mais profunda, só que não houve tempo porque ele apresentou atrasado, entendeu? Ele apresentou, o senhor está culpando ele, porque o TCU teve tempo, o TCU teve tempo para discutir, né, a questão e tal. O senhor está dizendo que ele que enviou atrasado. Ele enviou atrasado e os ministros não examinaram, e o procurador dele, que é o chefe dele, que está acima dele, não existe chefia no Ministério Público, mas o que está acima dele não falou nada no dia. Na sessão, inclusive, se quiser pegar a gravação da sessão, pode ver lá que o procurador não mencionou nada. Se tivesse mencionado, eu teria incluído na hora, porque eu teria que ter autorização do plenário. Mas ninguém pergunta isso não podia ter sido... Ninguém pergunta isso, um documento que foi enviado, foi entregue 2 dias antes e o sujeito não menciona o Paulo Bulgarim, e isso não é discutido e não é mandado logo em seguida. Por que não foi mandado depois? Mas foi mandado depois, no dia 22. Eu juntei o documento. Mandei para o advogado-geral da União, entendeu? Mas isso é junto com os documentos que tinham ido no aviso para o presidente. Ele é que recebe, é o advogado da AGU. Ele que responde em nome da presidenta, né? Foi entregue para ele no dia 22, eu tinha o recibo desse entregue. Então não houve omissão nenhuma da minha parte. Só que não foi nos 13 pedidos, com esse aprofundamento dele, que está incluído, mas não aprofundado em alguns aspectos,
não apresentou dentro do prazo. Ele não apresentou dentro do prazo. Não, o que a gente percebe é que a situação da Dilma fica facilitada pela exclusão desse documento, correto? Porque se você não tem... Está contemplado o que ele levanta já nos 13 pontos. Eu li a sua defesa para a Folha de São Paulo, dizendo as informações indicadas no memorial já estão contempladas nas 13 demandas feitas ao Planalto, não da forma descritiva como fez o procurador, mas está indagado. Mas não é, quer dizer, está indagado em tópicos, de uma maneira mais fácil para Dilma rebater do que seria um documento explicitamente que deixasse claro que foi um uso de pedaladas fiscais e eleitoral. Eu estou dizendo o seguinte, eu li na Folha de São Paulo a sua explicação, que já estão contempladas nas 13 demandas feitas. Você está ouvindo? Não da forma descritiva como fez o procurador, mas está indagado. Certo? Eu estou dizendo só o seguinte, se não está da forma descritiva, como fez o procurador, apontando as irregularidades, as pedaladas fiscais para uso eleitoral... não fica mais fácil a defesa da presidente Dilma? Isso não facilita a vida dela na hora de se defender? Porque é com isso que a gente se preocupa. A gente quer que ela tenha dificuldades. Felipe, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho o documento dele, entendeu? O advogado-geral da União, a posteriori, no mesmo dia, inclusive chegou no mesmo dia. Eu li a documentação, tomei conhecimento da matéria, achei importante mandar ele mesmo dia para o advogado-geral da União. Então, quem está fazendo a defesa recebeu, né? Entendeu? Entendi. Mas eu estou entendendo que ele foi enviado meio como um anexo, assim, não como uma exigência do TCU. Ele apresentou fora do prazo e o procurador não referendou no dia depois, eu fui procurado. Certo. O chefe de gabinete, o procurador-chefe de gabinete, olha, eu mandei para o advogado-geral da União, entendeu? Então, é uma comissão nossa. Certo. Agora, deixa eu te contar uma coisa, só para tu entender como é que funciona o tribunal. Então, tem esses 5 dias, ele mandou 2 dias antes, eram 600 páginas, e aí os ministros vão votar, né? Porque foi feita uma aprovação do contraditório, e os ministros podem levar em consideração, e eu mesmo posso levar também o voto em consideração, e o seu voto da nota, a documentação que ele apresentou. E, com certeza, a documentação dele vai contribuir para fundamentar o meu voto, que ainda não está definido, por isso a justificativa. Com certeza o documento que ele apresentou, por isso que eu mandei para o advogado, o documento que eu achei importante. Não somente o documento dele, como também o André Carvalho, outro ministro, entrou com a questão perguntando sobre o sigilo do BNDES. Né? Isso ninguém está até ponto que está sabendo. Ele questiona se ela tinha conhecimento do sigilo e do imposto pelo BNDES das informações do Banco Posta. Do sigilo, desculpa, do sigilo imposto pelo BNDES, para quê? Para não deixar o TCU auditar os 500 milhões de reais que foram enviados, foram repassados através de impostos para o BNDES. Certo, isso é uma pergunta de um ministro do TCU? Do ministro André de Carvalho. E também eu juntei, né, para o advogado da União responder isso para nós. Certo, agora só uma pergunta, como é que está a pressão no TCU do governo? Eu sei que essas coisas vocês não gostam de falar, mas a gente sabe que o jogo está pesado no TCU lá para salvar a Dilma. Vocês não estão sofrendo uma pressão desgraçada, não estão sensíveis a essa pressão? Felipe, eu recebi todo mundo, sou uma pessoa democrata, falo com todo mundo, até para tirar dúvidas, entendeu? Para ter o máximo de transparência nessa questão. Então, eu, por enquanto, o que eu resolvi fazer essa semana? Eu saí de Brasília, não estou em Brasília, para poder ficar mais tranquilo e preparar o meu voto. Estou estudando já algumas questões e a pressão vai continuar, vai ser mais forte, mas eu acho que nós estamos em uma fase técnica. Essa declaração da presidente essa semana, que está preocupado com o aspecto político, eu acho que ela deve se preocupar nessa segunda etapa que vai ter, se for aprovado no relatório, e se
for na direção da minha primeira proposta, que era rejeitar as contas, eu ainda não posso dizer que é isso, né? Porque, na verdade, eu tenho que esperar, eu não posso antecipar o voto, né? A lei Loman não dá essa condição, então eu não posso autorizar, mas qual é a minha posição em relação ao futuro, mas o que eu posso dizer, a minha proposta era uma restrição, eu me dar os 30 dias para dar segurança jurídica. Então, agora eu vou aguardar a resposta, mas a pressão vai continuar acontecendo, mas eu sou maduro, já passei 40 anos na vida pública, já fui parlamentar, já passei por vários momentos difíceis na minha vida. Eu acho que o que está em jogo aí é o destino do país. E nós precisamos, acima de tudo, dar dignidade à cidadania, à sociedade. É verdade. E a sociedade fica preocupada, né, quando um documento desse não é incluído. É por isso que eu estou querendo aqui. Eu faço questão de explicar bem que esse documento está nas mãos do defensor da presidente Dilma. Entregue no mesmo dia que foi entregue os 13 pontos, nós anexamos esses dois aspectos do ministro André e do Marcelo. E não incluímos junto porque o procurador-geral não abordou o tema na sessão e devido ao atraso apresentado no dia 15, no dia 17, não houve tempo de ser analisado nem pelos ministros, que ainda vão votar a matéria, mas pode servir de base, e isso eu posso afirmar como relator, para a nossa posição final sobre a matéria. Então não vai ser desconsiderado, entendeu? Entendi. Já está nas mãos do procurador, já está nas mãos do Adams. Certo. E você acha que o Oi? Eu tenho um versículo lá, que eu percebi no dia 22. Entendi. E o TCU está dividido ainda? Você tem alguma coisa para antecipar nesse sentido? Sua sensação? Olha, eu não posso te falar como é que está a situação, porque eu não conversei mais com ninguém. Eu acho que eu tinha a convicção de que eu tinha 4 votos, não sei, a tendência agora vai ser, a pressão vai ser muito forte, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu estou tranquilo em defender o direito da sociedade brasileira. O que está em jogo aí, em primeiro lugar, em prioridade total, é a sociedade brasileira. Por isso que eu faço questão de esclarecer que não houve omissão nenhuma, no mesmo dia que nós entregamos todos os 13 pontos, foi entregue também os assuntos levantados, apesar do atraso na apresentação da. Tá bom, eu ouvi o senhor, vou tentar ouvir o Júlio Marcelo também, porque ele foi bem contundente, né, no documento, que ele reclama de forma muito veemente a ausência do documento, etc. Né? Eu falei para ele, até vou ligar para ele, eu não tenho falado com ele, mas eu vou ligar, até vou ligar para ele agora para explicar ele. No dia 22, ele me ligou essa semana, ele disse, olha, foi entregue no dia 22 da tua documentação. Você... Quem fala quem fala em nome do Ministério Público na sessão é o Procurador-Geral. Ele não levantou assim. E hoje eu falei com o Procurador-Geral e disse, olha, eu queria saber uma coisa. Está dando um problema aí de informações, eu queria saber se o Júlio tinha te falado de um memorial. Diz, olha, não tive conhecimento a posteriori. Isso é o Procurador-Geral me falou hoje. Entendeu? Entendi. E você não tinha conhecimento antes, durante essa reunião? Quem tinha que puxar o assunto era ele? Você não sabia do documento? Eu sabia que houve o documento dele algumas horas antes da sessão, mas não houve tempo de análise, porque nós estávamos com 600 páginas, analisando ponto a ponto, para ver como é que seria o voto. Então eu não tive tempo de examinar essa documentação. Eu examinei a posteriori, daí que eu incluí no anexo isso que entregue para o Deputado-Geral do Governo. Tá bom. Muito obrigado, ministro. Um abraço. Malandro, é muita confusão, né? A gente fica preocupado, a gente tem que cobrar, cada um dá a sua explicação, bota a culpa no outro. E o que a gente não quer é que a Dilma tenha a sua vidinha facilitada depois de cometer crimes contra a lei de responsabilidade fiscal, não é isso? TCU é mamãe ou não é? Vamos ver.